Você já acordou com a sensação de que o dia começou errado, mesmo sem ter acontecido nada ainda? Como se existisse um peso invisível, uma inquietação difícil de explicar, uma mente já acelerada antes mesmo de sair da cama. E o mais curioso é que, muitas vezes, isso não tem a ver com o que está fora, mas com o que está dentro. Porque existe um lugar silencioso dentro de você que define o rumo do seu dia antes mesmo das primeiras decisões conscientes. E se esse lugar não está alinhado, todo o resto começa a se desorganizar. A maioria das pessoas não percebe, mas amanhã não é só o início de um dia, é o ponto de partida espiritual de tudo o que você vai viver. É ali, naquele primeiro contato com a realidade, que sua mente começa a interpretar o mundo, que suas emoções começam a reagir, que sua alma começa a se posicionar. E quando esse início acontece desconectado de Deus, o restante do dia se torna uma tentativa constante de compensar algo que já começou desalinhado. É como tentar dirigir um carro com o volante levemente torto. Você até consegue seguir em frente, mas precisa corrigir o tempo todo. Precisa fazer ajustes constantes. Nunca está completamente em paz com o trajeto. E espiritualmente, isso cansa. Cansa porque você vive tentando encontrar equilíbrio no meio do dia, quando na verdade ele deveria começar dentro de você. E aqui começa o deserto que poucos reconhecem. Não é necessariamente um deserto de problemas visíveis, mas um deserto interno, um lugar onde você sente falta de clareza, onde sua mente oscila, onde seus pensamentos se tornam pesados, onde a ansiedade começa a ocupar espaços que deveriam estar preenchidos por paz. E o mais delicado é que esse deserto não surge de repente. Ele é construído aos poucos, através de hábitos aparentemente inofensivos. A forma como você acorda, o que você consome nos primeiros minutos, para onde sua atenção vai, o tipo de pensamento que você alimenta. Tudo isso começa a moldar a atmosfera espiritual do seu dia. E se Deus não está presente nesse início, algo sempre fica fora do lugar. Talvez você já tenha tentado mudar isso de forma superficial. Já decidiu acordar mais cedo, já pensou em orar, já tentou criar uma rotina melhor, mas não sustentou. E isso não acontece porque você não quer, mas porque ainda não entendeu o peso espiritual que amanhã carrega. Quando não existe entendimento, qualquer hábito parece opcional. Mas quando seus olhos se abrem, você percebe que não se trata de disciplina apenas, se trata de sobrevivência espiritual. Porque viver dias desalinhados repetidamente cria uma vida desalinhada. Esse desalinhamento não é apenas emocional, ele é espiritual. Ele afeta sua sensibilidade à voz de Deus, sua capacidade de discernir, sua força para resistir, sua clareza para decidir. E com o tempo, você começa a sentir como se estivesse sempre um passo atrás, sempre reagindo, nunca antecipando, nunca conduzindo. Mas existe uma promessa escondida exatamente no meio desse deserto. Porque Deus nunca permite que você perceba o vazio sem também oferecer um caminho de preenchimento. Ele nunca revela a falta sem apontar para a solução. E a solução, muitas vezes, não está em algo complexo, mas em ajustes simples, consistentes e profundos ao mesmo tempo. E é aqui que muita gente se surpreende, porque o que pode transformar completamente a sua mente, o seu dia e a sua vida espiritual não são práticas extraordinárias, mas hábitos diários, intencionais, alinhados com Deus. Pequenas decisões que, repetidas todas as manhãs, começam a reorganizar tudo por dentro. Só que antes de falar sobre esses hábitos, você precisa encarar algo com sinceridade. Sua mente não é neutra. Se você não direciona, ela se dispersa. Se você não alimenta com verdade, ela se enche de ruído. Se você não alinha com Deus, ela se alinha com qualquer outra coisa. E hoje, mais do que nunca, existem inúmeras coisas disputando o primeiro espaço do seu dia.
notificações, preocupações, redes sociais, pensamentos automáticos, ansiedade antecipada. Tudo isso tenta ocupar o lugar que deveria ser de Deus. E quando isso acontece, o restante do dia se torna uma extensão desse caos inicial. Você pode até não perceber imediatamente, mas a diferença aparece ao longo das horas. Aparece na forma como você reage, na sua paciência, na sua clareza, na sua paz. Porque aquilo que você permitiu entrar primeiro influencia tudo o que vem depois. Existe um princípio espiritual silencioso nisso. O que começa o seu dia, governa o seu dia. Isso explica porque, mesmo buscando Deus ao longo do dia, muitas pessoas continuam se sentindo desconectadas, porque estão tentando incluir Deus em um espaço que já foi preenchido por outras coisas. Estão tentando ajustar algo que já começou desalinhado. Mas quando você muda o início, você muda o fluxo. E isso não é teoria. É experiência prática para quem decide viver dessa forma. Porque quando sua mente começa o dia alinhada com Deus, existe uma paz diferente, uma estabilidade interna, uma clareza que não depende das circunstâncias. Não significa que problemas não vão surgir, mas significa que você não será governado por eles. Só que esse tipo de vida exige intenção. Não acontece por acaso. Não acontece porque você acordou bem. Não acontece porque o dia está tranquilo. Acontece porque você decidiu, antes de qualquer outra coisa, alinhar sua mente com Deus. E talvez o maior erro seja pensar que isso leva muito tempo, que exige uma rotina impossível, que precisa de condições perfeitas. Porque essa mentalidade acaba adiando algo que poderia começar hoje, de forma simples, mas consistente. Deus não está esperando perfeição na sua manhã, Ele está esperando prioridade. E quando Ele se torna prioridade, algo começa a se reorganizar dentro de você. Seus pensamentos desaceleram, sua ansiedade perde força, sua percepção muda. Você começa a enxergar o dia não como algo que precisa sobreviver, mas como algo que pode viver com propósito. Mas ainda existe uma pergunta importante que precisa ser respondida com honestidade, porque ela define tudo o que vem a seguir. O que, exatamente, tem ocupado os primeiros minutos do seu dia? E o que isso está construindo dentro de você sem que você perceba? Se isso já começou a mexer em algo dentro de você, comenta aqui embaixo nos Senhor Jesus, eu vou mudar hoje. Existe um detalhe silencioso que define se esses hábitos vão realmente transformar sua vida ou se vão se tornar apenas mais uma tentativa frustrada que começa bem e termina esquecida. Intenção sem direção não sustenta mudança. E é exatamente por isso que muitas pessoas até desejam começar o dia com Deus, mas acabam voltando sempre para o mesmo padrão automático, como se existisse uma força invisível puxando de volta para aquilo que já é confortável. Porque a verdade é que sua mente, logo ao acordar, ainda está vulnerável. Ela não está completamente estruturada, não está filtrando tudo com clareza, não está protegida. É como um terreno recém-exposto, pronto para receber qualquer semente. E o problema não é só o que entra, é a ordem em que entra, porque aquilo que chega primeiro cria uma espécie de base emocional e mental para todo o resto. Se a primeira coisa que você faz é pegar o celular, por exemplo, você não está apenas vendo algo rápido. Você está entregando sua mente para estímulos externos antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Está permitindo que informações aleatórias, preocupações, comparações e distrações ditem o ritmo interno do seu dia. E isso vai muito além de um hábito comum. Isso é um posicionamento espiritual inconsciente. Porque enquanto Deus espera ser prioridade, muitas vezes Ele está sendo deixado para depois. E esse depois quase nunca chega com a mesma qualidade, com a mesma entrega, com a mesma presença. É nesse ponto que o primeiro hábito começa a surgir, não como uma regra pesada, mas como um realinhamento essencial.
O primeiro hábito não é complexo, mas é profundamente transformador. Silenciar antes de consumir. Antes de qualquer palavra externa, antes de qualquer tela, antes de qualquer distração, você cria um espaço de silêncio. E esse silêncio não é vazio, ele é intencional. É o momento em que você desacelera por dentro antes de começar por fora. É quando você dá à sua mente a chance de não ser invadida imediatamente. No começo, isso pode parecer estranho, porque você está acostumado a acordar já se conectando com o mundo. Sua mente quer movimento, quer estímulo, quer preencher o espaço. Mas é exatamente nesse desconforto inicial que algo começa a mudar. Porque você está quebrando um padrão automático e criando espaço para algo mais profundo. E é nesse espaço que Deus começa a falar de forma mais clara. Não necessariamente com palavras audíveis, mas com impressões, com direcionamentos, com uma paz que se instala antes de qualquer outra coisa. É como se por alguns minutos você estivesse dizendo: Senhor, antes de tudo, é contigo. E isso muda completamente a dinâmica do seu dia. A Bíblia expressa esse princípio de forma simples, mas poderosa, em Salmos 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Existe algo espiritual nesse início, nesse primeiro contato, nessa prioridade. Não é apenas um hábito, é um posicionamento. E quando esse posicionamento se torna constante, algo começa a se alinhar dentro de você. Sua mente não entra mais em modo reativo imediatamente. Você não começa o dia já correndo por dentro. Existe um tipo de estabilidade que começa a se formar, uma base mais firme para lidar com tudo o que vier depois. Mas esse é só o começo. Porque silenciar prepara, mas não preenche completamente. Ele abre espaço, mas o que você faz com esse espaço define o próximo nível do seu alinhamento. E é aqui que entra o segundo hábito, que muitas vezes é ignorado ou tratado de forma superficial, mas carrega um poder espiritual profundo. O segundo hábito é direcionar seus pensamentos com a verdade. Porque não basta apenas evitar o ruído, você precisa escolher o que vai ocupar esse espaço. E se você não fizer isso de forma intencional, sua mente vai automaticamente recorrer ao que já está acostumada. Preocupações, inseguranças, listas mentais, ansiedade sobre o dia. Por isso, esse momento precisa ser ativo. Não no sentido de esforço pesado, mas de escolha consciente. Você começa a trazer à mente verdades que não dependem do que você sente, mas do que Deus já declarou. Verdades sobre quem Ele é, sobre quem você é nele, sobre o cuidado dele, sobre a direção dele. Isso não precisa ser longo nem complicado. Pode ser uma simples oração sincera, pode ser lembrar de uma promessa, pode ser repetir algo que reposiciona sua mente. O importante não é a quantidade de palavras, é a direção delas. Porque aquilo que você reforça logo cedo tende a acompanhar você ao longo do dia. Se você reforça a preocupação, ela cresce. Se você reforça medo, ele se fortalece. Mas se você reforça a verdade, sua mente começa a se alinhar com algo mais estável, mais profundo, mais seguro. E isso muda completamente a forma como você enfrenta o que vier. Você começa a reagir menos no automático e mais com consciência. Começa a perceber pensamentos antes de ser dominado por eles. Começa a ter mais clareza no meio do caos. E isso não é porque o dia ficou mais fácil. É porque sua mente ficou mais alinhada. Só que existe um detalhe importante aqui. Isso precisa ser consistente. Não adianta fazer isso um dia e ignorar no outro. Não adianta aplicar quando está tudo bem e abandonar quando está difícil, porque o poder desses hábitos não está apenas no momento, está na repetição.
Está no fato de você fazer isso mesmo quando não sente vontade, mesmo quando parece pequeno, mesmo quando ninguém vê. E é exatamente essa consistência que começa a te tirar do deserto interno e te aproximar da promessa. Porque o deserto não é apenas ausência, ele também é preparação. É o lugar onde padrões são quebrados, onde a dependência é construída, onde a identidade começa a se firmar. E esses hábitos, quando praticados de forma contínua, começam a transformar o deserto em um caminho. Mas ainda existe um terceiro elemento, algo que conecta tudo isso e leva para um nível ainda mais profundo. Algo que não apenas alinha sua mente, mas começa a alinhar sua vida inteira com Deus de forma prática e diária. E é exatamente esse terceiro hábito que define se tudo isso vai se tornar uma experiência ocasional ou uma transformação real e contínua dentro de você. Existe um ponto em que tudo o que você já entendeu começa a exigir prática real, porque conhecimento sem aplicação não transforma, apenas acumula consciência. E talvez você já tenha percebido isso. Você sabe que precisa começar melhor o dia. Você entende a importância de Deus nas primeiras horas. Você até sente o desejo de viver isso. Mas existe uma distância entre saber e viver. E essa distância é exatamente onde muitos permanecem presos. Não por falta de fé, mas por falta de posicionamento contínuo. Porque alinhar a mente com Deus pela manhã não é apenas um momento bonito, é uma construção diária de governo interno. É quando você decide, antes de qualquer outra coisa, quem vai conduzir seus pensamentos, suas emoções e suas reações ao longo do dia. E se essa decisão não é feita de forma intencional, outra coisa assume esse lugar automaticamente. É por isso que o terceiro hábito não é apenas mais um passo, ele é o que sustenta tudo o que veio antes. O terceiro hábito é consagrar o seu dia antes de vivê-lo. E aqui existe uma profundidade que vai além de uma simples oração rápida. Consagrar o dia não é apenas pedir proteção ou falar algumas palavras decoradas. É entregar de forma consciente tudo o que você ainda nem viveu. É reconhecer que você não tem controle sobre tudo, mas que Deus tem. É alinhar sua expectativa, sua agenda, suas decisões e até suas reações antes que elas aconteçam. Porque a maioria das pessoas só busca Deus depois que algo sai do controle. Só ora quando o problema aparece, quando a ansiedade aperta, quando a situação complica. Mas existe um nível diferente de vida espiritual quando você aprende a se antecipar. Quando você não reage, você se posiciona antes. E isso muda tudo. Porque quando você consagra o seu dia logo pela manhã, você não está apenas falando com Deus. Você está estabelecendo um governo espiritual sobre aquilo que ainda vai acontecer. Está dizendo, de forma prática, Senhor, antes que qualquer coisa me alcance hoje, eu já me alinhei contigo. Isso não significa que o dia será perfeito, nem que desafios não vão surgir, mas significa que você não vai enfrentá-los do mesmo lugar. Existe uma diferença profunda entre enfrentar o dia despreparado e enfrentá-lo alinhado. A circunstância pode até ser a mesma, mas sua resposta não será. Esse é o ponto que muitos ignoram. Não é sobre controlar o que acontece, é sobre quem você se torna enquanto acontece. Quando você consagra o seu dia, você está ajustando sua postura interna. Está reconhecendo sua dependência de Deus, está abrindo espaço para a direção, está se posicionando com humildade e, ao mesmo tempo, com confiança. E isso cria uma base emocional e espiritual completamente diferente. A Bíblia revela esse princípio de forma muito clara em Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Perceba que não é apenas sobre pedir sucesso, é sobre entregar antes, é sobre colocar nas mãos de Deus antes de tentar conduzir sozinho.
E talvez aqui esteja uma das maiores chaves que você ainda não aplicou. Deus não quer apenas te ajudar no meio do dia. Ele quer caminhar com você desde o início dele. Mas isso exige intencionalidade, porque consagrar o dia não é automático. Você precisa parar, mesmo que por poucos minutos, e realmente entregar. Falar com Deus sobre o que te espera, sobre suas responsabilidades, sobre suas preocupações, sobre aquilo que você ainda nem sabe como vai lidar. É abrir o coração de forma honesta e dizer: eu não quero viver esse dia sozinho. E existe algo poderoso nisso, porque essa entrega não te enfraquece, ela te fortalece. Ela tira de você o peso de tentar controlar tudo e te coloca em um lugar de confiança. E confiança, quando é real, traz paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que permanece mesmo quando o dia não sai como esperado. Só que aqui existe um detalhe que faz toda a diferença: consistência. Porque esses 3 hábitos, silenciar, direcionar e consagrar, só produzem transformação quando se tornam parte da sua rotina. Não como uma obrigação pesada, mas como um estilo de vida. Como algo que você faz porque entendeu o valor, não porque alguém mandou. E no começo pode parecer difícil. Sua mente pode resistir, seu corpo pode querer voltar ao automático, sua rotina pode tentar te puxar para o antigo padrão. Mas é exatamente nesse início que você constrói algo novo. Porque cada manhã é uma oportunidade de recomeço. Cada dia é uma chance de alinhar novamente, de ajustar novamente, de escolher novamente. E isso tira o peso da perfeição. Você não precisa acertar tudo para viver isso. Você só precisa decidir não abandonar. E aos poucos algo começa a mudar de forma silenciosa. Você começa a perceber que seu dia já não começa mais pesado como antes. Sua mente já não dispara imediatamente, sua ansiedade diminui, sua clareza aumenta, sua sensibilidade espiritual se fortalece. E o mais interessante é que você não precisa forçar isso. É uma consequência natural de um coração que começou a se alinhar. Então você entende algo que antes parecia distante. Deus não estava longe, você só não estava começando com Ele. E quando isso muda, tudo muda. Porque não é apenas sua manhã que se transforma. É a forma como você vive, é a forma como você decide, como você reage, como você se posiciona. É como se sua vida começasse a sair do modo automático e entrasse em um fluxo mais consciente, mais intencional, mais conectado. Mas ainda existe algo que precisa ser dito com clareza, porque pode definir se tudo isso vai realmente permanecer ou se vai se perder com o tempo. Esses hábitos não são apenas sobre disciplina, são sobre prioridade espiritual. E prioridade não se negocia, se estabelece. Porque no final, não é a falta de tempo que impede você de viver isso. É a forma como você escolhe começar o seu dia. E essa escolha, repetida todos os dias, tem o poder de tirar você de um deserto interno e te conduzir para uma vida onde sua mente não é mais um campo de batalha constante, mas um lugar alinhado, firme e guiado por Deus. Agora, a pergunta que começa a ganhar força dentro de você não é mais "isso funciona?", mas sim "por que eu ainda não comecei a viver isso todos os dias?". Existe um momento em que tudo o que você ouviu deixa de ser apenas inspiração e passa a se tornar responsabilidade. Porque depois que você entende o impacto que a sua manhã tem sobre a sua vida espiritual, já não é mais possível tratar o início do dia como algo neutro ou sem consequência. A consciência muda o peso das escolhas, e agora não se trata mais de tentar quando dá ou ajustar quando sobra tempo, mas de reconhecer que existe algo sendo construído dentro de você todos os dias, a partir dos primeiros minutos que você decide viver. E no fundo, tudo converge para uma pergunta simples, mas profundamente reveladora: quem está ocupando o primeiro lugar quando o seu dia começa?
Essa pergunta não se responde com palavras bonitas, nem com intenções guardadas, mas com atitudes repetidas, quase automáticas, que revelam o que de fato é prioridade. Porque é fácil dizer que Deus é importante, mas o verdadeiro teste acontece quando você abre os olhos e precisa decidir entre continuar no fluxo automático ou interromper esse padrão para criar um espaço intencional com ele. E esse espaço, embora pareça pequeno, carrega um peso espiritual enorme, porque ele define o tom de tudo o que vem depois. Deus nunca força esse lugar na sua vida. Ele não invade sua rotina, não interrompe seus hábitos, não toma o controle sem ser convidado. Ele espera. Espera que você escolha, que você perceba, que você dê o primeiro passo. E enquanto isso não acontece, ele continua disponível, presente, pronto, mas não central. E é exatamente isso que explica por que tantas pessoas amam a Deus, acreditam nele, mas ainda vivem dias desalinhados, porque ainda não transformaram essa fé em prioridade prática logo no início do dia. Quando essa prioridade muda, algo começa a se reorganizar de forma quase imperceptível, mas profundamente real. Sua mente deixa de ser um espaço vulnerável a qualquer estímulo e passa a ser um ambiente direcionado, protegido, conduzido. Seus pensamentos já não se espalham com a mesma facilidade. Suas emoções não disparam no automático com a mesma intensidade. Sua percepção ganha mais clareza. E isso não acontece porque o dia ficou mais fácil, mas porque você começou de um lugar diferente. E começar de um lugar diferente muda tudo. Porque quando você silencia antes de consumir, você impede que o mundo fale mais alto do que Deus dentro de você. Quando você direciona seus pensamentos com a verdade, você substitui o ruído por fundamento. E quando você consagra o seu dia, você entrega o controle antes mesmo de tentar conduzir sozinho. Esses três movimentos, quando vividos de forma constante, começam a construir algo sólido dentro de você. Algo que não depende de motivação, não depende de emoção, não depende de circunstância. Mas existe um ponto crucial que define se tudo isso se torna real ou permanece apenas como uma boa ideia. Consistência. Não é o que você faz uma vez que transforma a sua vida, é o que você sustenta todos os dias. Porque uma manhã diferente pode te inspirar, mas várias manhãs alinhadas começam a te transformar. E essa transformação não é imediata, ela é progressiva, silenciosa, construída no secreto, longe dos olhos dos outros, mas profundamente visível dentro de você. No começo, pode parecer difícil. Seu corpo pode resistir, sua mente pode tentar voltar ao padrão antigo, sua rotina pode parecer corrida demais para parar. Mas, na verdade, não é falta de tempo, é falta de decisão. Porque sempre existe espaço para aquilo que você decide priorizar. E quando Deus se torna essa prioridade, você começa a perceber que não está perdendo tempo, está ganhando direção. E direção muda a forma como você vive. Você já não começa o dia tentando se encontrar no meio do caminho, já não vive reagindo a tudo que acontece, já não carrega aquela sensação constante de estar atrasado espiritualmente. Existe uma base, existe um alinhamento, existe uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus desde o início. Isso começa a se refletir em tudo, nas suas decisões, nas suas reações, na forma como você lida com pressão, na maneira como você enxerga situações difíceis. Porque uma mente alinhada com Deus não elimina desafios, mas muda completamente a forma como você os atravessa. Só que nada disso acontece sem escolha. Você pode entender tudo isso e ainda assim continuar vivendo da mesma forma, porque entendimento sem ação não gera transformação. E talvez o ponto mais honesto agora seja reconhecer que não é mais sobre saber o que fazer, é sobre decidir fazer.
não de forma perfeita, não com exigência excessiva, não tentando acertar tudo de uma vez, mas com um passo simples, real, consistente. Começar. Começar com poucos minutos, mas com presença verdadeira. Começar silenciando, mesmo que sua mente queira correr. Começar trazendo à memória aquilo que te alinha com Deus. Começar entregando o dia antes mesmo de vivê-lo. E repetir isso no dia seguinte, e no outro, até que deixe de ser esforço e se torne parte de quem você é. Porque no final, não são apenas hábitos que você está construindo, é uma nova forma de viver. Uma vida onde sua mente não é mais um campo de batalha constante, mas um lugar alinhado. Uma vida onde seu dia não começa no caos, mas na direção. Uma vida onde sua fé não aparece apenas em momentos específicos, mas sustenta cada passo desde o início. E quando isso se estabelece, você percebe que aquilo que parecia pequeno sempre foi decisivo. Não eram apenas 3 hábitos, eram 3 chaves que estavam esperando para ser usadas. E agora que você enxerga isso, a única coisa que realmente importa não é o que você sentiu lendo tudo isso, mas o que você vai fazer quando acordar amanhã.